Percebo completamente a tua vontade enorme de querer vir para Portugal. Mas antes de tudo, tem coisas importantes que você tem que fazer, tem que planejar bem a tua viagem da melhor maneira possível, de forma a você não passar por dificuldades que muitas pessoas que vêm para aqui, para Portugal, sem planejamento nenhum, enfrentam. Já ouvimos muitos relatos de pessoas que estão a vir para Portugal porque o tio ou a tia lhes prometeu lhes alojar, lhes prometeu lhes meter em sua casa, e quando chegaram aqui as coisas foram completamente diferentes. E essas pessoas passaram por dificuldades de ficar na rua, até conseguirem um emprego, até conseguirem um lugar para ficar. E eu não quero que tu sejas esse tipo de pessoa. Eu quero que tu sejas o tipo de pessoa que antes de chegar aqui para Portugal já esteja bem preparado a nível financeiro e a nível psicológico e a nível de conhecimento do lugar em si onde você vai ficar. E no vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar. Planejamento ideal para você vir para Portugal. Boas people, eu sou o Júlio, vivo aqui em Portugal, conto com vocês as minhas experiências de forma a ajudar a todos que estiverem a se preparar para vir aqui em Portugal. No vídeo de hoje vamos falar sobre planejamento para vir aqui em Portugal. É importante vocês saberem sobre isso porque é um assunto muito importante que muita gente tem falhado quando vem para aqui e quando chega aqui acaba por passar por muitas dificuldades e não consegue dar conta do recado sobre a imigração. Seja um imigrante inteligente e enquanto tu estiveres aí no teu país de residência, faça um bom planejamento para quando chegares aqui não passares por muita dificuldade. Às vezes muita coisa não é só dinheiro, às vezes o conhecimento também é muito, mas muito importante. Se você saber sobre esses pilares do planejamento, muito dificilmente você vai se dar mal aqui em Portugal. Eu me planejei muito bem, foi durante muito tempo e cheguei aqui, não passo por dificuldade nenhuma, por isso é que eu tento passar para vocês também essa experiência, para vocês também quando chegarem aqui não passarem por muitas dificuldades. Vocês vão trabalhar, vão ter um sítio para viver, vão ter o que comer, porque as coisas aqui na Europa realmente funcionam. Então, os 5 pilares para você fazer um planejamento bom e chegares aqui em Portugal são: você tem que saber sobre o tipo de visto que você vai tirar, você tem que saber sobre a cidade que você vai ficar, é necessário você ter conhecimento sobre essas coisas, tens que saber sobre arrendamentos nessa cidade, se são baratas, se são caras, se vai de acordo com o teu bolso ou não. Tens que saber também sobre vagas de emprego nessa cidade, se tem muita oportunidade de emprego nessa cidade ou não, sabendo que tem muitas oportunidades mais nos grandes centros do que nos sítios mais distantes das cidades. E também tens que saber sobre a documentação, como tratar e onde tratar a documentação. Vou falar detalhadamente sobre cada um deles. Bem, faça a escolha certa, tira o visto certo. Eu vim para Portugal, conforme vocês sabem, com visto de procura de trabalho e recomendo tu também a vires com esse visto se você pretende vir aqui para Portugal, morar, trabalhar e se legalizar rapidamente. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre planejamento de vir aqui em Portugal
e esclarecer as dúvidas de muita gente que tem me perguntado nos comentários e até no Instagram. Então, fique ligado, se tu és novo no canal, já se inscreve, tem notícia boa no fim do vídeo, recomendo que assistam o vídeo até no final e curte o vídeo, compartilha para mais pessoas também terem acesso a essa informação. Quando tu começas a preparar o teu planejamento para vir para Portugal, é necessário salientar que existem 5 pilares para um bom planejamento para tu chegares aqui em Portugal e não passares muitas dificuldades como muita gente passa que vem sem um planejamento feito. Esses 5 pilares são: o tipo de visto, tens que saber o visto ideal para tu vires aqui para Portugal, tens que saber sobre a cidade que tu vens para aqui, tens que saber como são os arrendamentos nessa cidade, tens que saber se há vagas de empregos nessa cidade e tens que saber também sobre documentação para tu ficares legal aqui em Portugal. Então, falando do primeiro pilar para um bom planejamento, vamos falar sobre o tipo de visto. Muita gente tem errado quando o assunto é tratar o tipo de visto. Então, se você deseja vir para Portugal para viver, turismo, não serve para ti. Não quer dizer que não seja possível. É possível, muita gente consegue. Mas o percurso até você se legalizar é muito difícil. As empresas raramente vão aceitar meter a trabalhar um turista do que alguém que vem propositadamente para trabalhar no país. Então, pensa bem se esse visto de turismo serve para ti ou não. Cidades e arrendamentos que estão praticamente quase que relacionados. Então, é importante salientar que você tem que saber em que cidade você quer morar, pois tem cidades com mais oportunidades de emprego e tem cidades que não. Tem cidades onde os arrendamentos são mais baratos e cidades onde os arrendamentos são mais caros. Então, isso é importante você saber também e meter na balança para ver se vai de acordo ao teu bolso. Porque raramente, quando nós viemos aqui para Portugal com a ideia, não, a tia fulana vai nos receber, um amigo vai nos receber, e quando chegamos aqui, vimos que as coisas não são conforme a gente pensa que é. Então, eu recomendo que você seja independente nas tuas escolhas, não depende muito do amigo, do primo, da tia que vai te ajudar aqui no alojamento para você ficar. Então vem preparado financeiramente para você ficar num quarto ou numa casa, depende muito do teu dinheiro que você vai trazer e ficares um pouco mais tranquilo e à vontade, e não teres que te preocupar com essas situações que acontecem muito. Depois calha que você vai ficar na rua porque tem que te tirar de casa, calha que você vem com pouco dinheiro porque não tens mais dinheiro para pagar uma outra renda. Então é importante você saber que tens que vir bem preparado financeiramente. E nos assuntos do arrendamento, aqui em Portugal, na maior parte das vezes você tem que pagar uma renda e uma caução. O que é que isso quer dizer? Eu já falei nos vídeos passados, se vocês puderem ver os vídeos passados, vão dar conta que eu já falei disso também. Tu vais pagar uma renda do aluguel e mais uma caução. A caução é o valor que você dá no senhorio. Caso tu estragares alguma coisa no quarto, ele vai descontar naquele valor. E quando tu tiveres a sair do quarto ou da casa, ele devolve aquele valor para ti. Então, vem preparado pelo menos para os primeiros 3 meses. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Vem preparado para os primeiros 3 meses a nível de arrendamento, a nível de alimentação, a nível de transporte, porque vocês vão precisar. E no percurso desses 3 meses vocês estão a procurar trabalho, que é praticamente óbvio que vocês vão conseguir encontrar. Então vocês vão conseguir dar conta do recado sobre o arrendamento nos meses a seguir. Então fica a dica, pessoal. Vem preparado para os primeiros 3 meses. Falando sobre vagas de emprego, oportunidades de emprego, depende muito também da cidade onde tu estiveres. Tem cidades que têm mais oportunidades e tem cidades que não. Mas uma coisa que eu digo-vos sempre, pessoal, emprego aqui em Portugal tem sempre. Tem sempre emprego aqui em Portugal, mas tu não podes se basear só nos links, tudo no digital. Funciona, mas tu tens que sair também da tua zona de conforto. Tens que sair de casa, tens que sair do teu quarto e procurar emprego na tua cidade. Se na tua cidade tiver um pouco difícil, como os transportes públicos aqui funcionam e muito bem, tu podes sair da tua cidade e procurar emprego também numa outra cidade. Tens que andar mesmo, espalhando currículos, perguntando em estabelecimentos se estão a precisar de funcionário e tudo mais, porque foi assim que eu consegui o meu emprego e acredito que muita gente tem conseguido também dessa forma e tu também podes conseguir se tu fazeres a mesma coisa, pessoal. Não é difícil, é só tu não tiveres preguiça, vires com garra e que tu vais conseguir. Saiba também que nem sempre vais encontrar trabalho na tua zona de conforto, na tua área de formação.
praticamente os trabalhos de imigrantes aqui, basicamente que já estão quase que definidos. Então, ou tu vais trabalhar em obras, ou tu vais trabalhar em fábricas, ou tu vais trabalhar em restauração, que é a parte da hotelaria, ou tu vais trabalhar na limpeza, ou call center, esses trabalhos todos. Mas não te preocupes por estares a fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho digno e é sempre bem-vindo. E aqui na Europa o salário mínimo funciona. É 820, o salário mínimo daqui de Portugal, é 820 que tu vais receber no fim do mês pelo teu trabalho, pelas 8 horas de trabalho. Se encontrares um trabalho com mais horas de trabalho, quer dizer que mais salário você ganha. Então, 820 é o salário mínimo. Não quer dizer que todo mundo vai ganhar o salário mínimo. Às vezes podes ganhar um pouco mais, mas também não vais ganhar menos do que isso. A não ser que tu faças 4 horas de trabalho, que é o part-time. Se tu fazeres o part-time, óbvio que vais ganhar também a metade do salário mínimo. E se tu fazeres o full-time, de certeza que vais ganhar o salário mínimo ou acima do salário mínimo. Falando agora da documentação, pessoal. Tem documentos que eu já disse nos vídeos passados que tu não precisas pagar nada. Documentos como o NIF e o NIS. Esses documentos, no NIF tu simplesmente precisas de ter um representante que pode ir contigo nas finanças e tratar isso no mesmo dia sai. E na Segurança Social, tu ainda mesmo aí no teu país de residência, tu podes entrar pelo portal da Segurança Social daqui de Portugal, preencher o formulário com os teus dados e quando tu chegares aqui em Portugal, é só fazeres o levantamento do teu NIS e é muito rápido, não demora nada. Então, não aceita que te burlem por pagares um trabalho que não se paga nada. E informação é poder, então presta sempre atenção, faça um bom planejamento. Tem documentos também que tu terás que tratar assim que estiveres aqui, como atestado de morada. Tens que tratar também depois a tua conta bancária. São documentos básicos e é isso, pessoal. Espero que vocês façam um bom planejamento. O vídeo de hoje foi assim um planejamento sem dinheiro ainda envolvido. Depois eu vou falar como eu me planejei, que é para chegar aqui e falar também dos valores que eu pus a cada coisa. Eu me sinto muito orgulhoso por saber que tem pessoas que têm me mandado mensagens a dizer que conseguiram chegar aqui em Portugal graças aos meus vídeos. Isso me dá a entender que a informação está a ser bem passada. Então, muito obrigado a vocês também que dão um feedback positivo aqui no canal. Vou continuar a trazer sempre notícias, novidades, informações sobre o visto de procura de trabalho, que é o visto que eu tirei, o visto que eu tenho o maior conhecimento total, porque fiz sozinho, conforme você sabe. Quem assiste o canal sabe que eu tratei da minha documentação toda sozinho, então tenho o maior conhecimento que é para poder passar para vocês. Se tu és novo no canal, não perca mais tempo, se inscreve no canal, clica gosto, partilha o vídeo para todos aqueles também que tiverem a se preparar para vir aqui para Portugal, terem acesso a essas informações que são dicas muito importantes e que tu não precisas ter que gastar muito. Eu só preciso que vocês entendam que para viajar para Portugal não precisas pensar que é muito difícil, porque na realidade não é. Informação é poder e com o conhecimento necessário você consegue chegar aqui em Portugal. E não te esqueças, só agradeça.